Olá pessoal, eu sou Paulo Portinho e hoje a gente vai falar de um tema que é um pouco mais raro de cair nas provas, mas já aconteceu, que são os modelos de administração de caixa. Como eu já cheguei a comentar com vocês em outras aulas, né, quem me acompanha, eu não gosto, eu acho uma das coisas mais frustrantes, se eu fosse onisciente, soubesse o que ia cair, eu só daria aula do que ia cair. Mas uma das coisas que me frustra muito é eu não ter falado de um assunto que caiu na prova. Isso é uma faca de dois gumes, porque significa que a minha aula acaba sendo longa. Se a banca não é muito específica, a aula acaba ficando muito solta, e eu não sei exatamente o que a banca vai pedir. Por isso que eu me baseio no passado de exercícios. Como eu falei, sei lá, já devo ter visto mais de 1.500 exercícios dessa matéria específica de administração financeira, que deve ser praticamente todos, porque tem pouquíssimos exercícios no histórico disso. E eu sei mais ou menos o que a banca pediu em algum momento. Mas essa matéria de modelos de administração de caixa, se você tem ela no seu material, e se você está começando a nos assistir agora, ela é uma matéria rara. Se tiver pedido, se estiver falando de caixa mínimo, se estiver falando de lote econômico, se estiver falando disso, muito provavelmente, ainda que tenha falando de lote econômico em administração da produção, é possível que caia uma lógica como essa. Mas a minha visão, a minha experiência é que é raro cair esse tipo de material, de matéria. E ela é muito fácil quando a gente está falando de caixa mínima, enrolada quando a gente está falando de outros modelos. Porém, eu nunca vi pedir para fazer conta a respeito disso. É tipo o que a gente faz em finanças sobre a regra de Modigliani e Miller. A única coisa que você precisa saber é que na proposição de Modigliani e Miller é irrelevante a estrutura de capital para você ver o custo de capital, para calcular o custo de capital. Ah, mas eu não entendi nada disso. Cara, 99,9% das vezes que caiu questão teórica sobre Modigliani e Miller caiu assim. Então é mais ou menos como acontece nessas modelos de administração de caixa. Sabe? São extremamente complexos, tem um inclusive que eu nem coloco a fórmula, porque se eu colocar vai espantar todo mundo para calcular o estoque ideal, tá certo? E não é o propósito desse curso, porém cai a teoria, perguntando qual é o tipo de abordagem que você deve usar, dependendo do tipo de recebimento que você tem, se é pulverizado, se é localizado. Então vamos lá. O histórico como eu falei aqui, isso aqui já dei esse briefing para vocês, né? Isso aqui é bem raro de cair, mas se tiver pedido no edital, aí, se ele falou modelo de Baumol, falou modelo de OR, modelo de caixa mínimo, a chance é enorme, seria muita safadeza o cara dizer que vai falar do modelo de Baumol e não colocar, né? Então vamos lá. O modelo mais simples, pessoal, é o do caixa mínimo operacional, que se calcula como se segue. Isso é bem simplesinho, né? Imagina que a empresa tem um ciclo de caixa de 60 dias. Lembra o que é isso? Significa que eu fico descasado 60 dias. Isso significa que entre o pagamento ao fornecedor e o recebimento da mercadoria vendida, em média, vai levar 60 dias. Logo, o giro do caixa, ele gira ao longo do ano, será de 6 vezes. Tá? Então, presta atenção, que a gente já está de novo utilizando o que a gente aprendeu na administração de caixa, que é o ciclo de caixa, o ciclo operacional. Maravilha. Se eu sei que leva 60 dias, eu sei que o meu caixa gira integralmente 6 vezes no ano. Supondo que a empresa prevê desembolsos, ou seja, eu vou ter gastos, né, do meu dia a dia de 1,8 milhão no ano, para em média a empresa não ter problemas de caixa, quanto é que ela deveria? O que ela deveria fazer? Qual é o caixa mínimo operacional que ela deveria ter? Quer dizer, que significa o seguinte, ela vai ter um caixa mínimo operacional, mas significa que ele vai crescer, cair, crescer, cair, crescer, cair ao longo do tempo. Mas ele tem que se iniciar aí. Então, quando você tiver uma sobra de caixa, vai acumular, quando faltar, você vai usar o excedente. Ele deveria manter 1,8 milhão dividido por 6 em caixa, no mínimo, pois essa será a sua necessidade média de caixa. Então, existem fórmulas mais complexas para a gente analisar esse modelo de caixa mínimo, né? Mas basicamente o que a gente tem é isso, ó, o giro de caixa, que vai ser os dias de caixa, né? E o caixa mínimo vai ser a previsão de desembolso dividido pelo giro de caixa.
Portanto, o caixa mínimo, né, o caixa que você vai manter ali, vai ser de 300 mil. Vamos voltar aqui. Isso aí pode ser que caia teoria, ou pode ser que caia conta, porque essa conta é muito fácil e é muito parecida com o que nós temos ali. Mas isso é mais uma questão de sensibilidade, de bom senso, tá certo? O que a gente vai ver a partir de agora já são dois modelinhos, o modelo de Miller-Orr e o modelo de Baumol, que são um pouquinho mais complexos, mas que eu vou mostrar para vocês como é que eles caem na prática, na prova, para vocês verem o que vocês precisam saber a respeito deles. Antes, vamos fazer um exercíciozinho sobre esse modelinho. A fim de estimar o capital de giro necessário para o funcionamento de uma empresa, ou seja, qual é o caixa que eu tenho que manter ali, é preciso, algumas vezes falam caixa mínimo, outras vezes falam capital de giro necessário. É preciso apurar uma estimativa do estoque inicial e o caixa mínimo. Tá? Por sua vez, para se identificar o valor do caixa mínimo, se faz necessário efetuar alguns cálculos. Gente, olha só. Lembra o que a gente teve que fazer para chegar no ciclo de caixa? A gente teve que calcular o giro das obrigações, teve que calcular o giro dos estoques, para a gente saber quanto tempo ele fica em estoque, quanto tempo eu levo para pagar. Teve que calcular o giro do contas a receber, para saber quanto tempo eu levo para receber. Para aí sim, então todos esses giros foram calculados. Tem envolvimento de tudo isso. Como é que eu respondo essa questão que ele me deu aqui? O que eu preciso para calcular esse caixa mínimo? Necessidade média de estoques. Sim, eu preciso. Eu calculei a necessidade média de estoques porque está envolvido já no nosso giro de estoques. Prazo médio de vendas. Né? Prazo médio de vendas deve ser de recebimento de vendas também. E o prazo médio de compras. Né? Cálculo do prazo médio de compras. Cálculo dos gastos médios com materiais diretos e terceirizações. Esse é o tipo da questão que você já responde C, como errado, né? Exceto, porque não faz qualquer sentido. Né? Mas os outros todos, eles têm uma relação com todas as contas que nós fizemos no passado. Só que esse tipo de questão você resolve excluindo. Né? Isso é uma maluquice. O que tem a ver terceirização com o ciclo de caixa? Então, não faz o menor sentido. Nem foi pegadinha da banca isso aqui, evidentemente a resposta é C. Então vamos lá. Agora vamos falar do modelinho que é um pouquinho mais complexo, que é o modelo de Baumol ao lote econômico. Na realidade, eu coloquei lote econômico de compras para lembrar para vocês que se vocês estiverem olhando a administração da produção, que aí tem a ver com a quantidade comprada, a administração financeira de compras é para não faltar dinheiro. A administração operacional de compras ou de produção tem a ver com não faltar material. Tá? E você tem que fazer grandes compras para não faltar material, ligado ao que está no seu processo produtivo. Aqui, o nosso problema é financeiro. Tá? O que o modelo de Baumol faz, que é muito semelhante ao lote econômico de compras que você vê em administração da produção? O pressuposto principal é que entradas e saídas futuras de caixa são previstas com precisão, com certeza. O método calcula qual a quantidade de recursos deve ser alocada ao caixa, sendo que novos resgates de um título financeiro só acontecerão quando o saldo de caixa alcançar zero novamente. Então é como se ele desse uma entrada gigantesca de caixa e só no final desse caixa ele fosse fazer um novo aporte ou um novo financiamento. Eu vou explicar para vocês por que é isso. O método se propõe a calcular como uma empresa deve usar esse dinheiro que recebe de uma só vez no início do período. A fórmula que calcula quantos pagamentos a empresa deve fazer com esse dinheiro é a seguinte. Quantidade de pagamentos que eu preciso fazer com esse dinheiro é a raiz quadrada de 0,5 vezes a taxa de juros que se recebe porque eu coloquei o dinheiro investido. Então, só um comentário. Quando você estiver falando de fórmula de Baumol, você está pensando mais ou menos na mesma coisa que você está pensando quando você compra muito material para suprir a sua fábrica. Você não compra material diário. Por que você não compra material diariamente? Para você entender Baumol, você precisa entender produção, né? Aí fica fácil entender a questão financeira. Por que eu compro um monte de material de uma vez só? Porque se eu mandar trazer vários a cada momento, eu vou pagar uma fortuna de frete. Eu não vou ter descontos pela compra grande. Então, agora, eu não posso comprar
100 mil peças, porque eu não consigo estocar e vai levar tempo demais. Porque aí eu vou começar a perder dinheiro na estocagem. Eu vou começar a perder dinheiro porque esse dinheiro que eu gastei para comprar 100 mil peças poderia estar investido. Então existe uma quantidade ótima, que a gente chama de lote econômico de compras, que vai ser a mais barata para mim. A melhor e a mais barata. Existe uma coisa semelhante a isso no financiamento. Você pega um valor, quer dizer, você tem um volume de pagamentos a fazer, que se você fosse tomar, acho que eu cheguei a comentar isso no outro, se você fosse tomar, nesse dia deu buraco de caixa, no outro não deu, nesse dia deu, nesse dia não deu, você vai pagar a taxa de abertura de crédito, você vai pagar IOF, você vai pagar um monte de coisinhas, e a sua taxa de juros vai ser uma taxa de juros talvez mais cara, porque você está pegando coisa de curtíssimo prazo. Então existe um financiamento, né? Uma quantidade de vezes que você tem que dividir a sua necessidade. Você tem 2 milhões de reais, você tem que fazer 10 compras. Né? 10, você tem que ter, você pagar tudo em 10 vezes, ou seja, 10 períodos de financiamento que você pegou. 10, você pega 200 mil aqui, 2 milhões, né? Vezes 10 é 200 mil, 200 mil, 200 mil a cada determinado período. Por que você faz isso? Porque você pega juro menor, porque você evita os custos de contratos, né, para novos financiamentos, etc. E isso é que o modelo de Baumol faz, com essa formuleta aqui que a gente vai fazer uma continha já já. Então esse 1 aqui, pessoal, é o dinheiro da aplicação, porque se eu peguei dinheiro para durar 2 meses, eu aplico, eu não uso tudo, né? Eu não deixo parado na conta, então eu tenho um ganho, né? Vezes o valor recebido no início do período, que foi o que você conseguiu, dividido por B. B é o custo de cada transação em reais. Ou seja, quanto custa cada transação? Presta atenção, não é o valor a ser pago, não é o valor que você tomou, é o custo da transação mesmo, da transação de retirada do dinheiro. Isso pode envolver IOF, custo do spread bancário, preço de venda, de compra de títulos, taxas, etc. Né? Normalmente esse modelo funciona bem com projetos que recebem uma dotação orçamentária no início e tem que decidir como fazer o melhor desembolso. Suponha, por exemplo, que a empresa A, no início do período, pegue 200 milhões, né? E que a taxa de juros seja de 1% ao mês e que o custo de movimentar esse dinheiro seja de 10 mil reais. Aqui, infelizmente, está um pouquinho apagado, mas eu vou ler para vocês. Vai ser 0,5 vezes 0,01, que é a taxa de juros, vezes o valor que eu vou pegar no início, que é 200 milhões, dividido por 10 mil. Isso significa que eu tenho que pegar em 10 vezes, né? Usar esse dinheiro por 10 vezes. Significa que a empresa pegará os 200 milhões no início e manterá 1/10 em caixa. O resto aplicado. Então ela vai pegar 200 milhões, ela vai pegar 20 milhões e vai deixar em caixa para os usos e vai deixar guardado 9/10, que é 180 milhões de reais. Tá? Isso é um lote econômico financeiro. Tá? Aí eu te pergunto, mas isso aí é muito complicado, professor. Eu concordo que é muito complicado. E além de ser muito complicado, é uma coisa que você mesmo falou, professor, que talvez não caia muito. Como eu disse no início, para as pessoas que se isso não está no seu edital, talvez seja o caso de você não dar tanta relevância. Né? Mas a forma como é pedido não é uma forma difícil. Aqui, ó. Isso aqui é uma questãozinha de 2018, de gestão hospitalar. Acerca da função da administração de fundos financeiros hospitalar, julgue o próximo item. É a mesma coisa, tá? Administração financeira hospitalar é a mesma coisa. O modelo de Baumol, lote econômico, se tiver caído isso aqui, em finanças, certamente vão falar disso. Para o fluxo de caixa é aplicável quando a empresa apresenta entradas periódicas de dinheiro no caixa e saídas constantes de recursos. Não é isso, né? É quando a empresa apresenta entradas de uma só vez. Né? Então, assim, a lógica do Baumol, lembra que a gente falou aqui, ó? Normalmente esse modelo funciona bem com projetos que recebem uma dotação orçamentária no início e tem que decidir como fazer o melhor desembolso. Então não são várias entradas de caixa, né? Não são várias entradas de caixa. Só que seria essa a lógica se a gente estivesse falando de entradas aleatórias. Porém, a gente está falando de entradas periódicas de dinheiro no caixa. O que significa isso? Significa que eu estou recebendo uma quantidade de dinheiro em períodos certos. Né? Então essa questão aqui foi uma questão que deu bastante confusão, porque as pessoas estavam entendendo que deveria ser só uma entrada. Só que Baumol não é só uma entrada, podem ser várias entradas, porém em períodos mais
longos do que simplesmente aquela entrada diária que você tem de recursos. Portanto, quando ele fala de entradas periódicas de dinheiro no caixa e saídas constantes, olha só, como é que você resolve essa questão aqui, né? Você percebe como ele está tratando a diferença entre a entrada e a saída. Você tem entrada periódica, significa que ela não é constante. Ela entra pingado, que é exatamente a lógica de Baumol, exatamente a lógica do lote econômico, né? E a saída é constante. Então, essa questão aqui é uma questão que a única coisa que você precisa entender é que ele está falando que a saída é aquela de dia a dia e a entrada são várias entradas grandes, periódicas, que é mais ou menos o que a gente falou ali no início, quando a gente fez aquele conto de 20 milhões de reais que ele guardava e deixava aqueles 180 milhões guardados. Então, é uma questão que se cair, só vai cair teórica. E é uma pegadinha o cara colocar aqui esse periódica, né? É uma pegadinha. Mas se você for comparar com ele, como ele tratou a entrada e como ele tratou a saída, dá para entender que as coisas são diferentes. Ok? Agora vamos voltar aqui e vamos terminar com o modelo de Miller-Orr. Esse modelo de Miller-Orr, pessoal, ele é ainda mais complexo de você fazer a conta. E eu nunca vi. O Baumol eu já vi cair a conta, mas era por uma questão tão difícil que eu nunca coloquei para vocês fazerem. É uma questão de concurso de outro nível que pediu especificamente isso. Mas o Miller-Orr eu nunca vi pedirem, né? Esse é um modelo complexo de máximos e mínimos ideais de caixa. Está errado isso aqui, né? Ideais. E seu cálculo transcende o objetivo do curso. Como eu falei para vocês, não faz nenhum sentido, isso aí realmente é muito complexo. Porém, ainda que raro, houve questões teóricas sobre Miller-Orr. O que você precisa saber sobre Miller-Orr? Miller-Orr considera as variações aleatórias que ocorrem no fluxo de caixa. Ou seja, ao contrário do Baumol, você tem um caixa entrando periodicamente certinho naquele período, porém é aleatória a saída, a entrada não é. No caso do Miller-Orr, você tem variações aleatórias que ocorrem no fluxo de caixa. E por isso calcula o intervalo entre o saldo mínimo e o saldo máximo, em que se deve manter o nível de caixa, né? Então, o que é Miller-Orr? É entradas aleatórias e um valor máximo e mínimo. Dentro desse máximo e mínimo, as coisas operam aleatoriamente. Dentro desses limites, o tomador de decisão deve deixar o caixa oscilar aleatoriamente. Complexo, mas vamos lá. Como é que funciona? Mesmo, olha só, esse concurso é um concurso que pediu explicitamente isso, tá? Esse concurso de 2018. E a banca CESP, Sebrasp sempre é complicadinha, viu? Sempre é. Nossa, as provas do Banco Central, meu Deus. Acerca da função de administração financeira hospitalar, julgue o próximo item. O modelo de fluxo de caixa de Miller-Orr busca otimizar as entradas e saídas do caixa que oscilam diariamente e trabalha o fluxo de caixa com comportamentos imprevistos. Entendeu? O que o modelo de fluxo de caixa de Miller-Orr faz? Otimizar as entradas e saídas do caixa que oscilam diariamente e trabalha com fluxo de caixa com comportamentos imprevistos. É mais ou menos o que a gente falou. Quando eu falo comportamento imprevisto, eu estou falando de comportamento aleatório. Tá? Então, para a gente concluir essa aula aqui de modelos de administração de caixa, pessoal, isso tem uma relação. Essa matéria tem uma relação profunda com gestão de estoque, gestão de produção e de estoque, que não é administração financeira propriamente dita, principalmente a parte de gestão de produção. Tá? E só deve atrair atenção, a gente falou isso no início, falo agora no final, só deve atrair a sua atenção para se dedicar mais profundamente se tiver pedido explicitamente. Se tiver pedido explicitamente, seria até uma maldade da banca não pedir, né? Mas se não tiver pedido explicitamente, é raro cair, tá? Então, como a gente falou no início, se isso não tiver pedido explicitamente, você pode considerar a hipótese de deixar isso por último, se você tiver tempo, porque eu sei que todos os concursos que você faz têm inúmeras matérias e eu não vou ficar brigando para você, né, olhar só a minha com carinho. Tem que olhar com carinho todos, até porque a administração financeira às vezes é parte relevante da prova, né? Foi para Petrobras, está sendo para BRDE, grande, bem grande.
10 questões, 5 questões, e às vezes não, às vezes ela é 1, 2 questões dentro de administração geral. Ok? Obrigado.